estudantes, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula de língua portuguesa, né? E com toda a energia de sempre, vamos trabalhar mais uma aula show, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de ortografia. Então, nosso tema é esse, de olho na ortografia. Nós vamos observar palavras que terminam com L ou U, mas não são qualquer palavras. Tem regras e eu vou dizer qual é, tá certo? Daqui a pouco. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula com os nossos recados do dia, que vocês já sabem, a professora Mauricéia Joana, todo dia inicia a aula falando sobre isso. Primeiro que a aula começa às 7h30 da manhã. Começando agora, estamos aí, estamos agora no ar, então venham, assistam. Quem ainda não chegou, ainda está dormindo, olha a hora, gente, acorda, tá? Então, 7h30 da manhã, TV Nova Nordeste, canal 22.3. É uma maneira de assistir. Qual é a outra? Vocês também já sabem, porque a gente fala isso todo dia. Aplicativo do Educa Recife. Baixa o aplicativo, quem ainda não tem, para assistir a aula. O aplicativo está aqui na tela e vocês podem baixar para quê? Para assistir, para participar, né? Participar aqui conosco ao vivo e poder também navegar por várias outras opções que tem neste menu, inclusive a árvore de livro, que, como vocês sabem, eu sempre trago opções de leitura. E hoje não vai ser diferente, viu? Eu trago uma dica da árvore de livro. E também, se você não consegue assistir nem pela TV, não baixou ainda, não conseguiu por algum motivo baixar o aplicativo, você pode acessar pelo YouTube. No canal do YouTube, nós estamos lá com todas as nossas aulas, que você pode passar, assistir, assinar o canal, dar um like nas aulas, tirar suas dúvidas, fazer comentários, e a gente sempre está passando por lá para ver os recadinhos de vocês, tá certo? Então é isso. Maneiras de assistir a aula tem bastante. O que não pode é perder as aulas de língua portuguesa, tá certo? Não deixem de assistir. E aí, a gente vai ver aqui, como eu já falei hoje, o nosso tema é o emprego do L ou do U, mas é quando a palavra for um verbo. Se a palavra é um verbo, como é que eu emprego essas duas letrinhas ao final? Tem alguma regra? Tem. E a gente vai estudar as regras, tá? Vamos ver quais são as regras que a gente vai poder utilizar, ou qual é a regra, para poder empregar corretamente estas duas letrinhas. O que mais? A gente também vai vamos aprender hoje, né, vários conteúdos, mas a produção está aqui atacada comigo, porque eu esqueci de uma coisa, gente, apresentar a nossa coleguinha de sempre, que está aí no chat, que é a professora Márcia. Bom dia, Márcia! Bom dia, professora Mauricéia. Sejam muito bem-vindos, estudantes. É sempre um prazer estar aqui no comecinho da semana, né? Então, ó, bate palma, chama essa coragem, senta aí e fica com a gente. Será sempre um prazer, tá bom? É isso aí, Márcia. E aproveitando o gancho, gente, lembrar também que a nossa aula tem tradução simultânea para a linguagem brasileira de sinais. E hoje nós estamos com Elaine no estúdio. Seja bem-vinda, Elaine. E agora que todo mundo já foi apresentado, não é? Agradecer, como sempre, a produção que está lembrando quando a gente esquece as coisas e tornando aqui essa aula que ela possa ser boa, que ela possa existir, que ela ande, agilize. Porque às vezes a gente chega assim meio esquecido mesmo, meio avoado. Mas vamos lá. Vamos estudar hoje o quê? Língua portuguesa. O conteúdo é leitura e compreensão de texto. Trabalhamos isso todos os dias porque eu falei para vocês que o foco é leitura. Precisamos trabalhar, precisamos treinar, precisamos ler. Então, leitura e compreensão do texto, porque não adianta ler e não compreender o que está lendo, não é? E depois aí a gente vai buscar a ideia central desse texto. Esse texto está falando de quê? Vamos falar sobre isso também.
Depois aí a gente entra no nosso conteúdo, relembrando o que são verbos, porque já falamos aqui várias vezes, e também a pessoa do verbo, né? O verbo tem uma referência, se refere a alguém. Então, essa pessoa do verbo, quem é? A gente vai identificar. E reconhecer e escrever corretamente os verbos terminados em U, tá certo? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. É isso que nós iremos trabalhar. E, como sempre, vocês vão gostar bastante. A gente vai iniciar a aula hoje com um joguinho, tá? Mas para trabalhar esse joguinho, professora Márcia, veja bem, fica aí atenta, porque eu vou precisar da ajuda dos nossos estudantes que estão aí no chat. Se por acaso eles ainda estiverem dormindo, chegando agora, aí você vai me ajudar, combinado? Tá certo, professora Mauricéia, combinado. Pois então, olha, Márcia, fique aí ligada, porque é você que vai me ajudar. Por falar nisso, professora, já chegou alguém? Olha só, o Caio deu bom dia, mas eu acho que só foi bom dia mesmo, viu, Mauricéia? Como ele disse que estuda de manhã, né? Eu acho que ele só deu bom dia e foi embora. Mas tá por aqui aí, chegou também a Yasmin, né? Yasmin aí já colocou uns emojis sorrindo. Acho que Yasmin tá feliz hoje, tá com a corda toda. Então eu espero que ela esteja aqui querendo também participar do jogo, viu, Mauricéia? Ah, que legal. Então, veja bem, o jogo vai ser assim. Olha, hoje a gente tem tempo, vai ter que ser rápido. Vamos ter um aviãozinho aí na tela aparecendo e vocês vão ter que guiar este avião dizendo se a palavra que está faltando a letrinha vai completar, se ela termina com L ou se termina com U. Então, é só ficar atenta à frase e me dizer se é com L e se é com U. E à medida que vocês vão dizendo, o avião vai estar se movimentando. Então, tem que ser rápido. Se por um acaso vocês forem dizendo, mas não der tempo, no final a gente conversa sobre esses erros, esses acertos e o jogo. Então, não se preocupem, porque a gente vai aí, vocês vão falando para a professora Márcia e ela vai me passando. Hoje eu não vou esperar muito pelas respostas não, tá, gente? Combinado assim? Então, vamos lá. Vamos iniciar. Começando o jogo, é com L ou com U? Olha só o nosso aviãozinho aí na tela e a frase é: Davi esquece a bola no campinho. É para completar, gente, com L ou com U? Vocês vão me dizendo aí, com L ou com U? E aí, professora Márcia, L ou U? Esqueceu, né? U, botaram aqui, Caio botou U. E acertou porque o aviãozinho já bateu ali, não é? E errou. A próxima frase qual é? Esse aí, Caio dividiu o lanche com Yasmin. Dividiu é a palavra que eu vou completar. É com L ou com U? E aí, professora, tem no chat? Alguém já disse alguma coisa? Yasmin, U, a outra também. Olha, o avião bateu e acertou. Muito bem. Próxima frase é: Samuel assistiu a aula no aplicativo. Então, é com L ou com U? Caio colocou U. E aí acertou também, né? Minha mãe partiu o bolo, minha gente. L ou U na palavra partiu? Caio U. Cadê esse avião? Esse piloto aí, acho que ele não tá guiando muito certo. Acertou! Esse piloto tá demais, viu? Sei não. E aí, o menino correu até a praça. Eu não tô dizendo que o piloto está desgovernado, mas é isso, gente. Eu não disse que o jogo era corrido. A mesma coisa, U. Caio colocou de novo. Caio tá mudando assim, de novo, para não repetir U. Entendi, Caio, é isso mesmo, Caio. Aí nós tivemos aqui, olha, as frases. A frasinha foi: Davi esqueceu a bola no campinho. E aí, a resposta correta, letra U. Caio dividiu o lanche com Yasmin. O avião ainda, o piloto estava lá meio maluquinho. Errou a primeira, mas acertou a segunda, porque se tivesse seguido o chat, tinha acertado. Ô, Mauricéia, que coincidência, né? A gente tá aqui com o Caio e Yasmin, olha pra isso. E os dois participando. E Yasmin também respondeu, chegou um pouquinho depois, mas acertou também, viu? Então o Caio votou, ele está aí. Foi. Legal. E os dois são da escola Padre Matias de Albuquerque, você sabia? Eita, os dois? Então um abraço aí então, pra bem-vindo à escola Padre Matias e que venham outras. Pois é. Então, Samuel assistiu a aula no aplicativo. Olha só, não só Samuel, como a Yasmin,
como Caio, e a letra é U e está correto. Minha mãe partiu o bolo. Letra U está correto. O menino correu até a praça. Também está correto, letra U. E é isso, minha gente. Eu trouxe para vocês algumas palavrinhas que terminariam com L ou com U. E todas elas eram o quê? Era o quê, professora? Você percebeu o que era que tem em comum, professora Márcia, essas palavras? Será que você percebeu isso? Ah, que elas são verbo, né? É isso, né, Mauricéia? Será, hein, que foi isso aí? Vamos ver, né, professora? Veja bem, observe as frases que foi justamente a que estava no jogo. Minha mãe partiu o bolo, Davi esqueceu a bola no campinho, aquela menina sorriu para mim, Caio dividiu o lanche com Anne e Samuel assistiu a aula pelo aplicativo. Olha só, nessas frases aí, os verbos que aparecem são bem parecidos, quase todos eles estavam na frase do jogo, não é? E aí, o que é que a gente observa? Que todas elas são o que, professora? Você falou agora? Verbos. São verbos. A professora está ligada igual a vocês, hein? Então, todas essas frases são verbos. E isso já é um caminho para a construção da regra do emprego do L ou U no final, quando a palavra for verbo. Se vocês perceberam, existiu aí uma coisa em comum em todas elas, que a maioria acertou. Então, a gente vai ver o que foi, o que é que teve essas palavras em comum, que aconteceu durante o jogo e que a gente vai ver aí na sequência da aula. Tá certo? Mas vamos relembrar. Eu disse que todas as palavras são verbos. E verbo é o quê? Vamos relembrar o que são verbos? Verbo é a palavra que indica uma ação. A mãe partiu o bolo. Caio dividiu o lanche. O menino correu para o parque. Então, todas essas palavras está acontecendo alguma coisa. É uma ação. Correto? É isso. Então, olha, esse verbo, ele também precisa expressar a posição do falante. Quem é que está fazendo a ação? E aí, pelo verbo, eu sei quem é a pessoa do verbo, né? Ele está indicando isso. Então, essa é outra dica para a construção da regra que a gente está criando, não é? Então, o verbo expressa a posição do falante em relação à ação. E aí a gente volta para observar a frase novamente. Minha mãe partiu o bolo. Observe que a seta aí está indicando quem partiu o bolo. Quem é a pessoa? É ela, é a minha mãe. Ela partiu o bolo. Davi esqueceu a bola no campinho. Quem esqueceu a bola foi ele. Ele quem? Davi. Então, olha a pessoa aí. Ele, ela. Aquela menina sorriu para mim. Que menina? Ela, né? Ela, aquela. Então, a pessoa está sempre aí repetindo novamente. Outra dica que a gente vai chegar aí na conclusão da nossa regra, tá certo? Caio dividiu o lanche. Quem dividiu? Ele, Caio. Samuel assistiu a aula pelo aplicativo. Quem assistiu? Ele, Samuel. Então, isso aí são caminhos para que vocês fixem a regra. Quando é que eu emprego L ou U quando a palavra for verbo? No final, eu coloco L ou coloco U? Existe uma regra? Sim. E nós estamos aí dando dicas, construindo, e a gente vai chegar a esta regra no final, tá? Mas antes disso, nós iremos fazer uma leitura. E a dica de hoje é muito boa. É uma leitura legal que vai estar onde? Vocês já sabem, né? Ela vai estar na árvore de livros. O livro é esse. A Assembleia dos Ratos é uma fábula, né, de Esopo. E foi de lá. Está lá na árvore do livro. Vocês naveguem e leiam essa fábula, porque ela é muito boa. Eu sempre trago dicas muito interessantes da árvore de livro. E essa não é diferente, tá certo? Então, vocês vão gostar dessa história. Não deixem de ler.
ok? Então vamos lá? Vamos começar a nossa leitura. A Assembleia dos Ratos. Observem aí a capa, né? Os ratos estão falando, estão discutindo. O que será que está acontecendo com esses ratos? Vamos começar? Olha só. A Assembleia dos Ratos. Numa enorme casa afastada da cidade, morava um grande número de ratos, que agora viviam amedrontados. Havia na casa um novo e perigoso hóspede, um gato caçador, que resolveu não dar trégua aos pequeninos ratos. Onde quer que os ratos fossem, no jardim, no porão, na cozinha, lá estava o gato, sempre à espreita. Assim, os ratos não podiam nem olhar para fora de suas tocas, pois o bichano estava atento a cada movimento. Ficaram tanto tempo aprisionados que começaram a passar fome. Precisavam fazer alguma coisa para conseguir comida. À noite, tomando muito cuidado, 3 ratinhos arriscaram-se a chegar até um delicioso queijo sobre a mesa da cozinha. Do armário para a pia, do fogão para a despensa, olhos brilhantes como fogo os observavam, minuciosamente no mais escuro breu. Mas os ratos estavam atentos e, ao verem o faiscar dos olhos do felino, escaparam para seus abrigos com rapidez. Desesperados, os ratos não podiam mais viver assim, sem água e sem comida. Então, o líder do grupo convocou uma reunião geral para resolverem logo em conjunto a terrível situação. Precisamos de uma boa ideia para afastar o gato desta casa, falou o líder. Mas ninguém tinha uma ideia que valesse a pena, até que o rato jovem e afoito resolveu expor suas ideias. Nós podíamos colocar um guiso no pescoço do gato. Assim, toda vez que ele se aproximasse, nós saberíamos através do sininho. E os aplausos foram gerais para o jovem rato, que ficou orgulhoso. Quando todos já o consideravam o salvador, o líder perguntou: muito bem! Quem é o voluntário para pôr o guiso no pescoço do gato? O silêncio foi total na plateia. Ninguém teve coragem de se pronunciar. Gente, professora Márcia, veja que situação esses ratos estão passando. É terrível, não é não? É sim, viu? Olha, e desafio, né? Imagina que desafio você conseguir colocar um guiso. Mas explica aí, Mauricé, o que é esse guiso assim, para os nossos estudantes? Isso mesmo, professora, que bom. Olha, nesse livro apareceram várias palavrinhas que não são muito usadas no nosso vocabulário. E guiso é um deles. Guiso é um chocalho, uma sineta, né? Quando o gato estivesse caminhando, correndo, aí os ratos, ó, iam escutar o barulho e correr para as suas tocas. Então a ideia era boa. A ideia não era boa? Olha só, Mauricé, o Jaziel disse que ele gostou muito desse livro porque tem muita ação, viu? E a Yasmin falou que eles são muito corajosos, viu? Os ratos são muito corajosos. A professora Luciana também disse que gosta muito desse livro. Olha, esse livro foi, ó, maravilhoso, viu, professora? O ibope dele foi ótimo, então, Foi, né? sim. É isso aí. A história é legal. Agora, a questão da coragem. Gente, olha, no final dessa aula tem um desafio que vai chegar justamente aí da coragem desses ratos, tá? Mas veja só, realmente tinha muita ação nessa história. E a ideia era justamente essa, vocês perceberem quais eram as ações que esses ratos, que esse gato estava fazendo. Tá? Então, para isso, vamos conversar um pouquinho sobre essa história? Olha só,
gostaria que vocês me respondessem. Olha a participação em Caio, Yasmin, todos os outros que estiverem aí, respondam. Você de casa também, no YouTube, responde. A pergunta é bem simples. O narrador, lembra do narrador? Já expliquei. Narrador é aquele que narra a história. Então, o narrador, nesse texto aí, nessa história, ele é observador ou ele é personagem? Respondam aí para mim, Caio. Observador ou personagem? Desculpa aí, Maurício, eu interrompi um pouquinho, mas o Caio, antes de você ter terminado de ler as alternativas, ele já tinha colocado aqui que era observador, viu, Maurício? É ligadíssimo esse Caio. Caio, olha, Caio é fera. Observador ou personagem? A resposta certa, Caio, observador. Ele apenas está relatando os fatos, mas ele não está vivenciando. Então, é narrador. É um texto narrativo e ele está narrando, contando a história pra gente sobre esses gatos, sobre esse gato, sobre esses ratos e esse embate aí. Quem será que ganhou, hein? O que será que aconteceu? Mas aí, outra perguntinha, tá? Quem são os personagens da história? Essa história tem personagens, a gente também já falou sobre personagens, que o texto narrativo sempre conta com personagens, principal, secundários, mas nessa história, quem são os personagens? E aí, professora, será que os meninos já sabem quem são os personagens da história? A Yasmin já colocou aqui, ó, rato e gato. Eita, que essa Yasmin é medonha também, viu, Mauriceia? Verdade, e tá certíssima. Personagens da história, gato, ratos, não é? Não existia um embate entre eles. Os ratos viviam lá na casa e depois chegou um gato. Só que esse gato era um gato caçador. E o que é que o gato gosta de caçar, hein? Você já sabe. Ameaçou todos os ratos. E aí, última perguntinha, tá, gente? Por que os ratos estavam quase morrendo de fome? Eles estavam lá, coitados, né, passando uma necessidade terrível, sem poder comer. Tinha um motivo. Qual era? A letra A diz, é porque o gato comia toda a comida deles. A letra B diz, porque quando saíam das tocas não encontravam comida. Ou porque tinham medo de sair das tocas para procurar comida. Letra A, letra B ou letra C? Qual será a resposta correta, hein? Temos respostas aí já, professora? Na anterior, viu, Jaziel também colocou rato, né? Só esqueceu do gato, viu, Jaziel? E essa perguntinha agora, professora Mauricê, ainda não, estamos aguardando. Coloca só a letrinha, gente. Não precisa escrever a frase. Só coloca a letra. Então é isso. Letra A, letra B ou letra C? Olha só, o gato comia toda a comida dele. Será que é verdade? Quando saíam das tocas não encontravam comida ou tinham medo de sair das tocas para procurar comida? Essa resposta, ela não está explícita, ela não está escrita no texto. Então, é uma forma de você entender, você compreender o texto. É uma ideia que está implícita no texto, não é? Por quê? Porque a gente sabe que eles estavam com fome, eles estavam morrendo de fome, porque tinham medo de sair das tocas para procurar comida, não é? Essa ideia estava implícita. Por quê? Porque o gato ficava lá vigiando, aguardando que algum saísse. Então, a resposta correta é a letra C. Tá certo, gente? Olha só, então vamos seguir ainda um pouquinho sobre a história. Tem uma parte que diz assim, o líder do grupo convocou uma reunião. Precisamos de uma boa ideia, falou o líder. Um rato jovem e afoito resolveu expor as suas ideias. Eu deixei aí algumas palavras, né, destacadas. Duas palavras indicam ação, está dentro do nosso conteúdo. Convocou, falou. Convocou é um verbo, né, significa chamou todo mundo aí para uma reunião e o rato jovem falou. Observe que essas frases, elas estão no sinalzinho entre aspas, porque não é um texto inteiro, é um trecho do texto, uma referenciazinha só. E aí, a outra palavra diz, um rato jovem e afoito. E eu também destaquei esta palavra, porque afoito é uma palavra que talvez vocês desconheçam o significado. O que significa afoito?
Será que vocês sabem? Afoito é uma pessoa que é impulsiva, impetuosa, corajosa, que vai lá e resolve. E tenta fazer as coisas assim. Não, eu vou primeiro, ninguém apareceu não? Vou aí, eu sou afoito. Eu apareço, eu mostro as respostas. Eu não tenho medo. Então, afoito tem esses sentidos aí, tá certo? Então, ó, essas 3 palavras, 2 verbos e uma não é verbo, é um adjetivo, tá certo? Então, ó só, se a palavra for verbo, no início da aula eu disse o quê? Emprego do LU quando a palavra for verbo. Então, agora sim chegamos à nossa regra. Se a palavra for verbo e estiver na terceira pessoa do singular, ele ou ela, lembra que eu ficava o tempo todo, ele, foi ela, do pretérito perfeito, pretérito é passado, do indicativo, que é uma coisa que está acontecendo, está sendo dita agora, está sendo afirmada, então se esta palavra tiver nesse sentido, você vai usar a letra U na terminação. Como exemplo aí, ó, resolveu, convocou e falou. Todos são verbos, todos estão na terceira pessoa e todos terminam com a letra U. Então, esta é a regra. E eu vim falando disso a aula todinha para que vocês fixem isso aí, para chamar a atenção de vocês. Quando for verbo, estiver na terceira pessoa do indicativo, passado, pretérito perfeito, no caso, termina com L, ok? Então, é isso aí, gente. Vamos agora para o desafio. Eu trouxe um desafio bem rapidinho para vocês, para a gente concluir a nossa aula. Olha, eu li o livro A Assembleia dos Ratos, mas eu tenho certeza que vocês observaram que eu não terminei a leitura. Foi de propósito, tá? Porque eu quero, e esse é o desafio, que vocês acessem a árvore do livro ou pesquisem na internet, se não conseguir acessar, este conto, A Assembleia dos Ratos, e descubra qual foi o desfecho da história, como terminou. Quem será que colocou o guiso no pescoço do gato? Será que alguém apareceu? Eu gostaria que vocês me dissessem isso. Então, você, lá no YouTube, na nossa aula, acessa e coloca a resposta. Vou ficar esperando, tá certo? Então, lê e me diz quem foi ou se colocaram o guiso no pescoço do gato. E é isso aí. A gente está terminando por hoje a aula. Eu acho que a aula hoje foi muito legal, foi show. O que é que você acha, professora Márcia? A aula foi maravilhosa, né? Foi assim muito movimentada. Aí já fica também a deixa para Yasmin, porque ela disse que gosta da árvore de livros. Então, Yasmin, ó, termina de ler aí, se por um acaso você não conhece essa história, e coloca aí, diz pra gente, tá? Amanhã, que tal amanhã? Né? Assim que a gente abrir aqui o chat, coloca aí a resposta, que foi que aconteceu no desfecho, e fica tudo maravilhoso. E o convite é para todo mundo também, viu? Não é só para Yasmin que gosta não, porque vocês vão amar a árvore de livros se não acessaram ainda. É isso mesmo, professora. Então, gente, ó, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a Elaine, a nossa tradutora de Libras. Quero agradecer a produção, agradecer a vocês que estavam aí nos assistindo, Caio, Yasmin e a todos os outros. E dizer a vocês que agora tem aula de matemática com a professora Márcia. Não saiam daí. E comigo é até amanhã com aula de língua portuguesa. Cheiro para vocês!